Você já percebeu como certas emoções, lembranças ou impulsos surgem do nada, sem aviso, como se estivessem fora do seu controle? Aquilo que você insiste em ignorar, minimizar ou negar, não desaparece. Pelo contrário, transforma-se, cresce silenciosamente nas sombras do seu inconsciente, aguardando o momento exato de emergir e confrontar sua consciência. Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, nos ensinou que a sombra, aquilo que rejeitamos em nós mesmos, possui uma força que ultrapassa a racionalidade. Não é apenas um conceito abstrato, é um eco vivo de tudo aquilo que você reprimiu, que retorna não para punir, mas para despertar. E no final desta jornada, existe uma técnica profunda, rara e transformadora que ativa a compreensão do que realmente habita dentro de você. Mas antes de chegar a isso, precisamos entender algo fundamental. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando seu próprio espelho interno. Você já sentiu aquele desconforto súbito diante de certas situações? Já notou como algumas pessoas, lugares ou palavras parecem tocar algo que você prefere não sentir? Esses sinais não são aleatórios. São mensagens do inconsciente, convites silenciosos para mergulhar no que foi escondido. O que poucos percebem é que ignorar a sombra não faz com que ela desapareça. Apenas retarda o encontro com a verdade que você busca. É como construir muros ao redor de um rio subterrâneo que insiste em fluir. A grande maioria caminha sem notar que os padrões herdados da psique humana os conduzem a repetir os mesmos ciclos de dor, frustração e ilusão. Jung chamou isso de condicionamentos coletivos, que operam invisíveis, moldando comportamentos e escolhas sem que haja consciência. Mas aqui está a primeira revelação. Aquilo que você reprime não é apenas negativo ou destrutivo, ele carrega também a semente da individuação, do crescimento interior. Ou seja, aquilo que mais lhe assusta, o que você evita a todo custo, é também o caminho para se tornar inteiro. Imagine por um momento sentir cada impulso reprimido como uma energia latente dentro do corpo. Respire fundo e permita-se perceber as áreas de tensão ou resistência, onde você sente que trava, que hesita ou que reage com exagero. Ali reside a sombra esperando ser reconhecida. Este é o campo da experiência sensorial do inconsciente, um espaço que Jung descreveu como o lugar onde o consciente e o inconsciente se encontram, onde nasce a possibilidade de autoconhecimento profundo. Ao visualizar internamente, você percebe que a sombra não é inimiga. É guardiã de tesouros internos, de insights que podem transformar seu modo de viver. A sabedoria por trás desse conceito não é moderna. Os Vedas, a Gnose e textos apócrifos antigos já falavam de forças invisíveis dentro de nós, que precisam emergir para que a alma desperte. No Egito Antigo, as iniciações espirituais incluíam confrontos com aspectos reprimidos do ser, porque somente ao integrar a sombra é possível acessar a luz interior de forma autêntica. Jung, de forma moderna, traduziu essas experiências em termos psicológicos, conectando símbolos, sonhos e arquétipos para nos ensinar a navegar na própria psique sem medo, com reverência e curiosidade. Hoje, laboratórios de neurociência começam a observar aquilo que os antigos mestres já sabiam intuitivamente. Memórias reprimidas, emoções não integradas e impulsos negados ativam padrões neurológicos específicos, influenciando o comportamento, decisões e até a saúde emocional. Estudos recentes mostram que confrontar e integrar esses conteúdos aumenta a resiliência, a clareza emocional e a percepção da própria vida. A psicologia moderna encontra aqui uma ponte com a espiritualidade ancestral, uma confirmação de que o invisível não é imaginário. É uma realidade energética que opera dentro de todos nós. Você pode aplicar um pequeno gesto ainda hoje, neste exato momento.
Reserve 5 minutos para perceber silenciosamente uma emoção que normalmente evita. Respire e observe sem julgamento. Nomeie a sensação, reconheça sua presença e permita-se senti-la completamente, sem tentar transformá-la ou descartá-la. Isso é o início do diálogo com a sombra junguiana, o primeiro passo da transmutação alquímica do ser, onde o que parecia pesado ou ameaçador se torna uma chave de autoconhecimento. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que você conhece. Quando começamos a perceber os padrões inconscientes, percebemos também que eles estão ligados a arquétipos universais, figuras que residem na psique coletiva e moldam sonhos, fantasias e decisões. Jung nos ensinou que a sombra não atua isolada. Ela dialoga com a persona, com o eu e com a totalidade da psique. Ao reconhecer sua própria sombra, você ativa uma sincronicidade interna que reflete em todos os aspectos da vida, revelando caminhos que pareciam impossíveis ou invisíveis até então. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Ao explorar essas camadas, você percebe que cada emoção reprimida é também um portal. O que você rejeita em si mesmo contém informações preciosas sobre desejos não reconhecidos, potenciais não cultivados e até traumas que pedem integração. Jung afirmava que aquilo que você não enfrenta em sua sombra manifesta-se em sua vida como destino, não como punição, mas como chamado urgente ao despertar. Você já percebeu que sonhos repetitivos, coincidências inesperadas ou encontros significativos surgem nos momentos mais estranhos? Jung chamou isso de sincronicidade, a manifestação visível de forças invisíveis atuando em consonância com sua psique. Aquilo que você reprimiu se manifesta de forma simbólica, criando sinais sutis, coincidências significativas e padrões que se repetem até que sejam reconhecidos. E aqui reside o poder do inconsciente coletivo. Aquilo que é pessoal está profundamente ligado ao universal. Imagine agora sentir cada símbolo, cada memória reprimida ou impulso rejeitado, como uma energia pulsante dentro de si. Ao perceber essa energia, você não apenas observa, mas participa da dança alquímica da transformação interior. A sombra se torna aliada, arquétipo vivo que impulsiona a individuação, ou seja, o processo pelo qual nos tornamos completos, inteiros, conectados com a essência do próprio ser. É uma jornada que exige coragem, atenção e presença, mas cujo impacto ressoa em todos os níveis da existência. E quando você começar a integrar essas energias, perceberá que algumas partes de si antes negadas começam a se expressar de forma criativa, intuitiva e harmoniosa. A sombra não desaparece, ela se transforma em força. Jung afirmava que a energia psíquica não se perde, ela se redireciona. O que antes era repressão, medo ou desconexão pode tornar-se impulso vital, inspiração profunda e clareza interior. Este é o segredo que os iniciados sempre souberam. A luz e a sombra não estão separadas, mas coexistem, cada uma amplificando a profundidade da outra. E mesmo que você sinta resistência, saiba que ela faz parte do processo natural. Cada bloqueio, cada emoção reprimida ou padrão inconsciente que surge é uma oportunidade de diálogo interno. Um mestre interior, silencioso e paciente, espera que você o reconheça. A psicologia profunda nos ensina que não há pressa nem obrigação. Apenas a prática da atenção consciente diante do que emerge, transformando cada resistência em oportunidade de expansão. Você pode agora começar a observar padrões que antes passavam despercebidos, emoções, reações impulsivas, memórias que retornam sem aviso. Cada um desses sinais é uma mensagem direta da sombra, pedindo integração. O ato de perceber sem julgamento, de acolher o que surge, já constitui um ritual de transformação. Jung descreveu isso como um processo alquímico interno,
onde o chumbo da repressão se converte no ouro do autoconhecimento. Mas o que está por trás disso ainda é mais profundo do que a própria percepção consciente. Há camadas invisíveis na psique que operam como matrizes arquetípicas, influenciando sonhos, fantasias, decisões e até relações interpessoais. Reconhecer a sombra é apenas o início. Navegar por essas camadas exige coragem, presença e abertura para o desconhecido. O que está escondido vai além do que a mente racional consegue capturar, mas ressoa com a energia vital de quem está pronto para despertar. Ao aprofundar-se nesse trabalho, você começa a notar que os símbolos, as emoções e os padrões não são acidentes. Eles são sinais da psique, instruções para a integração. Jung dizia que os sonhos são a estrada real para a compreensão da sombra. Cada figura, cada cenário onírico, cada emoção vivida nos sonhos carrega mensagens da alma, indicando aquilo que precisa ser reconhecido e integrado na vida desperta. E mesmo que o caminho pareça longo ou desafiador, cada passo, cada observação consciente cria uma mudança vibracional no interior. Você se torna mais sensível à própria energia, mais atento às mensagens sutis do inconsciente e mais apto a perceber padrões de sincronicidade em sua vida. Jung nos lembra que o caminho da individuação não é linear. É uma dança entre luz e sombra, entre consciência e inconsciente, onde cada movimento traz aprendizado e transformação. Agora, imagine sentir a sombra não como um fardo, mas como uma presença sábia dentro de você. Cada impulso reprimido, cada memória não reconhecida, cada emoção negada, é um portal para o autoconhecimento profundo. O processo de integração não exige esforço violento, apenas presença, curiosidade e coragem. É um ritual interno que, aos poucos, desperta camadas da psique que antes permaneciam ocultas. E mesmo após perceber esses sinais, a sombra continua atuando, sempre oferecendo novas oportunidades de aprendizado. Cada resistência, cada desconforto, cada sensação de inadequação é um convite para aprofundar-se ainda mais, para descobrir aquilo que ainda está escondido dentro de você. Jung nos ensina que enfrentar a sombra é um ato de coragem espiritual, um passo necessário para quem busca a verdadeira individuação. Ao reconhecer que aquilo que você reprimiu retorna como guia, percebe-se que nada na psique é realmente perdido. Cada fragmento rejeitado possui energia, significado e potencial de transformação. Jung comparava essa energia à água subterrânea, invisível, mas poderosa, capaz de nutrir a vida quando direcionada conscientemente. Assim, o processo de integração torna-se não apenas uma prática psicológica, mas um ritual espiritual de reconexão com a própria essência. E quando você olha para a sombra com reverência, percebe que o medo que sentia não era inimigo, mas mensageiro. Cada reação exagerada, cada desconforto ou resistência é uma pista da psique, um lembrete de que algo dentro de você deseja ser reconhecido, acolhido e transmutado. Este é o princípio fundamental do legado de Jung. A sombra não é para ser destruída, mas integrada, permitindo que a luz interior brilhe com autenticidade. Cada vez que você permite sentir, perceber e integrar aquilo que antes era reprimido, a psique se expande. Há uma dança sutil entre o consciente e o inconsciente, entre o medo e a coragem, entre a resistência e a aceitação. Jung descreveu essa experiência como alquimia da alma. A transmutação do chumbo da repressão em ouro da consciência é um processo silencioso, profundo e transformador, que ocorre para aqueles que se dispõem a olhar para dentro sem medo. E ainda assim, tudo isso é apenas uma preparação. Existe um nível mais profundo, um mistério que permanece além da percepção comum, aguardando aqueles que caminham com atenção, coragem e abertura. O que você reprimiu continua pulsando,
E quando você estiver pronto, surgirão camadas ainda mais sutis, sinais mais delicados, oportunidades de integração mais profundas. É um convite eterno ao despertar, à expansão e à descoberta da própria essência. Quando você observa atentamente os padrões internos, percebe que há uma linguagem própria da psique, um código silencioso que fala através de imagens, emoções e impulsos súbitos. Cada detalhe ignorado não é insignificante. Ele carrega uma mensagem cifrada sobre quem você realmente é. Jung chamava isso de símbolo, expressão daquilo que está entre o consciente e o inconsciente, funcionando como ponte entre os mundos internos e externos. Ao reconhecer essa linguagem, você passa a perceber sinais sutis no cotidiano. Sincronicidades que antes pareciam meros acaso, mas que na verdade são convites para o despertar da consciência. Existe uma densidade emocional que a maioria evita, porque sentir plenamente aquilo que foi reprimido exige coragem. Mas, paradoxalmente, é neste ponto de vulnerabilidade que surge a força transformadora. Cada emoção ignorada cria uma pressão interna, um peso que busca expressão. E o inconsciente encontra formas simbólicas de liberar aquilo que não pode ser contido. Visualize por um instante esses conteúdos internos como rios subterrâneos, que não param de fluir, moldando cavernas e caminhos que eventualmente emergem à superfície, muitas vezes de forma inesperada. O processo de integração da sombra não é linear. Ele ocorre em espirais, ciclos de reconhecimento e resistência, onde o que você acreditava já dominado pode ressurgir em novas formas. Jung explicava que cada confronto com o inconsciente é uma oportunidade de expansão. Não se trata de eliminar aspectos reprimidos, mas de compreender sua função e significado. Cada impulso que emerge carrega energia psíquica que, se bem direcionada, pode ser convertida em criatividade, intuição ou clareza moral. A sombra, portanto, é um reservatório de potencial não utilizado, esperando para ser transmutado. Ao aprofundar-se nessa observação, começa a perceber que a repressão muitas vezes está ligada a padrões familiares, culturais e sociais internalizados. Nem tudo que você reprime é intrinsecamente seu. Algumas partes foram absorvidas, herdadas e armazenadas no inconsciente coletivo. Jung nos lembra que compreender a origem desses conteúdos é fundamental para integrá-los de forma consciente. Não se trata de culpa ou julgamento, mas de uma análise sensível, respeitosa e compassiva do que constitui seu mapa psíquico. Cada símbolo emergente, cada impulso reprimido, age como um mensageiro da alma, trazendo informações sobre seu caminho de individuação. Ao ouvir essas mensagens, você começa a notar a interconexão entre experiências aparentemente desconexas. Sonhos, coincidências, sentimentos e escolhas. Tudo aponta para uma rede invisível que conecta o pessoal ao universal, o interno ao externo, o consciente ao inconsciente coletivo. É nesse campo que se manifesta a profunda alquimia da transformação interior. Você já sentiu aquela atração inexplicável por certas pessoas, lugares ou ideias, sem saber por quê? Jung chamava isso de atração arquetípica, um sinal de que o inconsciente está atuando para equilibrar ou revelar conteúdos reprimidos. Cada encontro ou evento que desperta emoções intensas pode ser visto como uma oportunidade de diálogo interno, um espelho daquilo que ainda não foi reconhecido. Prestar atenção a essas experiências é começar a decodificar o inconsciente e transformar energia reprimida em clareza e poder pessoal. A integração da sombra também se manifesta na relação consigo mesmo. Quanto mais você observa suas projeções, mais reconhece que aquilo que incomoda nos outros frequentemente é um reflexo de aspectos reprimidos em si. Jung descreveu esse fenômeno como projeção da sombra, um mecanismo inconsciente que nos oferece informações preciosas sobre conteúdos internos ainda não assimilados.
Identificar essas projeções é um passo profundo para autoconhecimento, pois cada reflexão sobre o outro se torna uma oportunidade de transformação interior. Em muitos casos, o inconsciente manifesta conteúdos reprimidos através de sintomas físicos ou padrões repetitivos de comportamento. A ansiedade, o medo repentino, a irritação desproporcional podem ser sinais claros de conteúdos internos buscando atenção. Jung apontava que a psique é um sistema autorregulador e que esses sinais são convites à consciência, não falhas. Observar sem resistência, aceitar a experiência e investigar sua origem é a forma mais eficaz de transmutar essas energias, convertendo tensão reprimida em expansão e insight. Ao se permitir entrar em contato com essas camadas profundas, você percebe que o inconsciente não é apenas fonte de conflito, mas também de criatividade, visão e intuição. Cada emoção reprimida carrega uma carga energética que pode ser direcionada para expressão artística, insight psicológico ou mesmo para decisões de vida mais alinhadas com sua essência. Jung enfatizava que a energia psíquica nunca se perde. Ela apenas muda de forma. Integrar a sombra é aprender a redirecionar essa energia de maneira consciente e consciente. A experiência do inconsciente também é profundamente simbólica. Sonhos, visões, imagens internas e até intuições repentinas funcionam como mensagens cifradas, traduzidas em metáforas que apenas o observador atento consegue compreender. Jung chamava isso de imaginação ativa, o ato de dialogar com essas imagens, explorando-as com atenção e presença, permitindo que se revelem camadas ocultas da psique. Cada interação com esses símbolos é uma oportunidade de transformação alquímica, onde o desconhecido se torna familiar e a energia reprimida se transforma em insight vital. Existe ainda um elemento coletivo que não pode ser ignorado. Aquilo que você reprime não é apenas pessoal, mas também compartilha raízes com padrões universais. Jung descreveu isso como inconsciente coletivo, uma dimensão da psique humana que contém arquétipos, mitos e símbolos universais que se repetem ao longo da história e da cultura. Ao reconhecer essas conexões, você percebe que o processo de integração não é apenas pessoal, mas também participa de um fluxo maior, onde cada transformação individual contribui para a expansão coletiva da consciência. Ao explorar a sombra, percebe-se que há níveis múltiplos de resistência. Algumas camadas emergem de forma suave, enquanto outras se apresentam com intensidade, exigindo coragem e atenção plena. Cada resistência é uma mensagem, não um obstáculo. Indica onde há energia reprimida esperando reconhecimento. Jung afirmava que o caminho para a individuação exige paciência e presença, e que cada experiência, por mais desafiadora, carrega uma oportunidade de crescimento. É um convite constante a observar, sentir e compreender. A consciência da sombra também permite acessar dimensões intuitivas da psique. Aquilo que antes parecia irracional ou confuso começa a revelar padrões e significados sutis. Decisões importantes, insights criativos e percepções profundas emergem quando você se conecta com a energia reprimida de forma consciente. Jung nos ensina que o inconsciente não é inimigo. Ele é um aliado, oferecendo orientação, sabedoria e força vital para quem aprende a ouvi-lo sem medo ou resistência. Ao praticar essa observação, você nota que sentimentos de inadequação ou frustração, que antes pareciam obstáculos, tornam-se indicadores de evolução. Cada desconforto interno aponta para áreas que necessitam de integração, atenção e cuidado. Jung dizia que a sombra manifesta-se em formas desafiadoras para que a consciência possa expandir-se e amadurecer. Cada dificuldade interna é, portanto, um portal, uma oportunidade de transformação profunda e duradoura.
E mesmo que você se sinta sobrecarregado, saiba que o inconsciente atua com ritmo próprio. Cada manifestação da sombra, cada emoção reprimida ou impulso esquecido, chega no momento certo, em intensidade adequada ao seu estágio de desenvolvimento. Jung enfatizava que forçar ou acelerar o processo é improdutivo. A integração requer respeito pelo próprio ritmo psíquico, paciência e presença consciente diante do que emerge. Ao perceber a sombra, você também descobre o poder do simbolismo na vida diária. Objetos, pessoas, eventos e até palavras funcionam como catalisadores de conteúdos internos. Jung chamava isso de sincronicidade, coincidências significativas que refletem a atuação do inconsciente. Reconhecer e interpretar essas manifestações permite transformar experiências aparentemente comuns em lições espirituais profundas, ativando compreensão e insight além do óbvio. Cada confrontação com a sombra é também um exercício de autocompaixão. Aceitar o que surge, sem julgamento ou crítica, é reconhecer que cada fragmento reprimido tem um propósito. Jung nos lembra que o processo de individuação não é sobre perfeição, mas sobre integração e equilíbrio. Ao acolher as partes rejeitadas de si mesmo, você não apenas se transforma, mas também se reconecta com a própria essência e com a energia vital que sustenta sua vida. E mesmo que o caminho pareça solitário, saiba que ele está intrinsecamente conectado ao fluxo coletivo da psique humana. Cada experiência de integração, cada reconhecimento da sombra ressoa além de si, tocando padrões universais, arquétipos e símbolos que fazem parte da alma coletiva. Jung enfatizava que a individuação é tanto um ato pessoal quanto uma contribuição silenciosa para a evolução da consciência coletiva. Ao aprofundar-se nesse diálogo interno, você descobre que a sombra não é apenas aquilo que teme, mas também aquilo que inspira, fortalece e guia. Cada emoção reprimida, cada impulso negado, carrega uma energia vital que, quando integrada, se manifesta em criatividade, coragem e clareza. Jung nos ensina que a luz mais verdadeira surge apenas quando a sombra é reconhecida e honrada. É a alquimia da alma em ação, uma transformação silenciosa que molda a realidade interna e externa. E quando você começa a perceber essas camadas, surge uma consciência expandida, uma percepção mais fina do fluxo da vida e do próprio ser. O inconsciente deixa de ser misterioso ou ameaçador e se torna um aliado constante. Cada sensação, emoção e insight é um guia, um indicador do caminho da individuação e da evolução interior. É como se cada sombra integrada iluminasse uma parte antes desconhecida de si mesmo, revelando potenciais que estavam adormecidos. Finalmente, você percebe que o processo não tem fim. Cada nível de integração abre espaço para novas camadas, novos conteúdos e novas experiências. A sombra continua a atuar, mas agora como parceira, fornecendo energia, direção e insight. Jung nos lembra que o trabalho com o inconsciente é eterno, uma dança contínua entre consciência e sombra, luz e escuridão, memória reprimida e potencial desperto, guiando cada indivíduo em sua jornada única de individuação e autoconhecimento profundo. Hoje, você cruzou os limiares invisíveis do seu próprio ser. Cada emoção reprimida, cada impulso oculto e cada fragmento da sombra que se escondia nas camadas mais profundas do inconsciente agora pulsa com uma presença viva dentro de você. Algo despertou, silencioso, como um fogo que não queima, mas ilumina caminhos que antes estavam invisíveis. A psique, antes fragmentada e silenciada, mostra suas conexões ocultas, e a energia da individuação começa a fluir em você. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente, pronta para ser acessada por aqueles que ousam permanecer na fronteira entre luz e sombra,
Se essa travessia tocou o seu núcleo interior, escreva nos comentários. Eu abraço minha sombra e honro a voz oculta da minha alma. Portanto, este é um gesto simbólico, uma declaração ritualística de compromisso psicoespiritual, uma forma de selar a ponte entre o consciente e o invisível, reconhecendo que a jornada do autoconhecimento é contínua e reverente. Se esse conteúdo ativou algo que parecia adormecido dentro de você, talvez você seja daqueles que escutam o chamado silencioso da alma. Inscreva-se e una-se a este círculo de exploradores da psique, onde cada vídeo é um portal, cada reflexão uma chave, cada insight uma vela acesa na escuridão do inconsciente. Caminhe conosco nesta travessia arquetípica, onde o despertar não é objetivo, mas experiência vivida. Que o Self conduza você pelos espelhos do inconsciente e pelas espirais do desconhecido, até a plenitude da sua própria alma, onde cada sombra integra-se em luz e cada fragmento esquecido encontra seu lugar na totalidade do ser. Agora, para você que permaneceu até aqui, existe um presente oculto, um ritual secreto inspirado nos ensinamentos de Jung, a técnica da mandala da sombra. Reserve 15 minutos em silêncio, papel e lápis. Desenhe uma mandala circular e no centro represente a emoção ou impulso reprimido que emergiu durante esta jornada. Não julgue formas ou cores. Deixe que a psique guie sua mão. Em cada anel da mandala, escreva palavras ou símbolos que descrevam as forças opostas dentro de você. Medo e coragem, sombra e luz, resistência e aceitação. Feito isso, respire fundo e observe a mandala como se fosse um oráculo vivo. Cada elemento revela mensagens do inconsciente. No dia seguinte, medite diante dela por alguns minutos. O inconsciente fala em símbolos, e sua alma saberá interpretar o que a mente ainda não compreende. Gratidão profunda a você, corajoso viajante da psique, por olhar para dentro com reverência, presença e coragem.